Olá, no oferecimento da Carine Lessa Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes manchetes. Comunidade de Camarinha realiza campeonato de futebol e você vai conferir os melhores momentos aqui no nosso momento esportivo. Brasil vence a Rússia, passa invicto para a próxima fase do Mundial de Voleibol. Cruzeiro vai a São Paulo, perde por 2-0, mas continua líder do Brasileirão. Atlético empata no Horto e continua em 8º lugar no Brasileiro de Futebol. Copa Davis de tênis, o Brasil despacha a Espanha e volta à elite da modalidade. Funorte vence em Montes Claros e é o segundo colocado na sua chave. Vamos bater um papo hoje com Montalban Dick, jogador de Montes Claros que foi campeão mundial, jogou com vários jogadores do Brasil e do mundo. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. Ele começou sua carreira no Canarim, um clube de bairro lá do bairro Morrinhos, um clube de voleibol que durante vários anos, várias décadas, disputou campeonatos aqui em Montes Claros, Copa Minas Peça, Olimpíadas de Barro e vários outros campeonatos, e revelou vários atletas. E ele é um dos atletas revelado para o Brasil e para o mundo. Estou falando de Montalban Dick, ponta que jogou em Montes Claros, daqui foi para o Minas Tênis, Estrela do Oeste, São Paulo, foi para a Argentina, Itália, jogou no time do Papa no São Lourenço, jogou na seleção brasileira, jogou no River e vários outros clubes, em Israel e vários outros clubes do Brasil e do mundo. Estou falando do Montalban Dick, meu amigo Montalban, que rodou vários anos, só na Argentina foram 15 anos. Nós convidamos para bater um papo, para falar da carreira dele, porque ele e vários outros jogadores de Montes Claros que começaram a história vitoriosa do voleibol de Montes Claros. Montalban, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Muito obrigado, Rubão, eu que agradeço o convite. Olha, Montalban, há muito tempo a gente queria trazê-lo aqui para falar da história. A gente não cansa de falar que o Montes Claros, a cidade de Montes Claros é uma antes do vôlei, quando Vitão e seu pai, o Felipe, sua mãe Tom e vários outros trouxeram para cá, e outra depois do voleibol. Mas a história vitoriosa não começou nessa época com o voleibol. Tem o Janilson Miranda, o Cebola, que também foi técnico de seleção mineira aqui, com o Ilma e vários outros. Mas nós temos craques que começaram a história muito antes do Funadem começar. Vamos começar Montalban, Charlão, o Jonso, Geraldinho Prates, que já veio aqui, e vários outros, Juninho, que hoje está no Boticário, Arisson e vários outros. Nós estamos relembrando a história desses jogadores, vamos trazer eles aqui, já trouxemos Geraldinho, falta o Jonso, falta o Arisson, falta o Charlão, e Montalban está vindo aqui para contar a sua história vitoriosa. Montalban, queria que você contasse um pouco como começou a sua história, como você foi para o Minas Tênis, como começou a jogar voleibol. Como você falou, aí no Canarinho, esses nomes todos, você falou, época muito boa, época que, infância, né, aquela coisa da brincadeira, de viajar para um gime, que eram os jogos que tinham regionais, a Copa Minas Peça, que hoje tem o futebol, na nossa época era a Copa Minas Peça, que por essa Copa Minas Peça que eu despontei e fui para o Minas. Então é uma época muito, muito, muito boa. E de revelações, né, como você falou. Você tem quanto de altura? Eu tenho 93. 1,93. Hoje já seria considerado baixo. Sou baixinho, mas muito já baixo. Você disputou, você foi por acaso, você jogou voleibol ou você sempre quis jogar voleibol? Não, foi por acaso. Foi no Canarinho, bairro Morrinhos. Tinha uma quadra que a gente alugava, a quadra Dona Lia, perto do Mercado Sul. Eu era goleiro, futebol de salão. Ao lado do mercado mesmo, Ao era lado do goleiro. mercado, goleiro. Só que depois da pelada de futebol de salão tinha o pessoal do vôlei. Aí um dia eu saí lá do gol e fiquei olhando a grade, prestando atenção naquela coisa assim, e gostei. Aí eu entrei na escolinha do Canarinho, porque tinha um Canarinho adulto que já jogava. Já era o Messias que mexia na época? Messias, um abraço pra ele. Vieira, Vieira ficou muito tempo, é verdade. Vieira, e era todos voluntários, né? Todos. Eles não pagavam nada. Final de semana a gente juntava e brincava, gostava do esporte, gostava de jogar vôlei. Montalban, depois do Canarinho você foi convidado para jogar na Praça de Esportes, no Montes Claros Tênis Clube? Na Praça de Esportes. Aí eu joguei o GIME, que era o campeonato que
que só é disputado por cidades mesmo. E aí eu fui para Varginha, joguei 2 fases, Varginhas e Lavras. Aí fui convidado para o Unisa em Contagem. 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 Depois o Minas foi e levou. Não. Fui para Belo Horizonte para jogar no Unisa, só que meu tio, a casa que eu fui, a casa do meu tio, era mais perto do Minas. Ah, é? Aí ele foi me levou a fazer teste no Minas, aí eu fiquei. Você ficou quanto tempo no Minas? 7 anos. 7 anos. Quais os títulos que você conquistou lá? Foram vários, né? Chegou à seleção brasileira, pelo Minas também? Campeão mineiro infanto, campeão mineiro juvenil, campeão mineiro infanto de novo. Eu sempre jogava uma categoria a mais do que a minha. Aí com 17 anos eu já jogava adulto. Então aí foi tudo misturado, mas o que mais me marcou foi os 2 campeonatos mundiais, né? Seleção brasileira, eu fui seleção mineira também, campeão brasileiro pela seleção mineira. E campeão mineiro pelo adulto com 17 anos. 17 anos? Na sua época, o Pelé jogava também? Não. Não, né? Pelé foi depois. Eu sou uma geração depois de Pelé, eu sou da geração de Xandão. Xandão. De como é que era o nome? William, Adriano. Montanara. Não, Montanara já foi antes. É bem mais antes. Jogou contra esse pessoal? Joguei. Você foi na época do Pirelli então também? Não, né? Banespa, né? Banespa e o time de Santo André naquela época já tinha mudado de nome, não era Pirelli mais não. De lá do Minas você foi para qual clube? Aí eu fui pro Estrela. Do Oeste, em Divinópolis. Em Divinópolis. E lá foi campeão mineiro. E lá fomos campeão mineiro em cima do Você Minas. e o Charlão também jogaram juntos. Charlão, ele vai vir aqui também para contar um pouco da história como Montalbán. Naquela época era mais fácil jogar do que hoje? Não, era diferente. Porque não era ponto corrido não era hoje. Corrida, né? Um jogo podia demorar 3 horas e 20 minutos. Hoje não passa de 2 horas jogando 5 sets. Não tinha esse piso que tem hoje, né? Se treinava muito mais que hoje, era quase 8 horas, 9 horas por dia de treinamento, dividido em musculação, aeróbico e bola. E hoje está mais focado no não errar, na técnica mesmo, não errar, não tanto no aeróbico, que é um jogo que não dura muito tempo. E o descanso é o que eles priorizam mais hoje no vôlei. Você acha que hoje ficou mais fácil de jogar? Ficou mais rápido fazer toda a coisa acontecer, entendeu? Você jogou no Minas categoria de base, né? E foi ser valorizado profissionalmente no Estrela do Oeste. Você, Charlão, que lá que você jogou adulto? Foi uma fase que houve muita mudança no Minas. Foi a fase quando 21, 22 anos que o técnico era Marcos Lebarque. Aí veio Som, depois Som veio Cebola. Cebola já estava há muito tempo em São Paulo e retornou e fez uma mudança. Então a maioria dos jogadores de categoria de base, eles saíram do Minas. O Cebola nessa época ele estava com o feminino antes de vocês, né? Isso. Seleção Mineira. Seleção Mineira, então ele já veio com aquela mentalidade de São Paulo, alguns jogadores de São Paulo, categoria de base, o Serginho. Serginho tinha 16 anos, 17 anos, que ficou, também que era jogadores do Minas. O Minas estava renovando aquele negócio de vamos valorizar quem é sócio do Minas, quem é jogador do Minas. Até hoje continua isso. Foi nessa época que começou tudo isso. Você tem acompanhado o vôlei agora mundial? Não, nada. Mundial, né? Nada. Então nós vamos dar uma pausa no nosso bate-papo para passar um pouco da vitória do Brasil sobre a Rússia, invicto, só que agora vai pegar pedreira. Confira ali os melhores momentos da vitória do Brasil sobre a Rússia no Mundial de Voleibol. Da seleção brasileira, a seleção da Rússia. O primeiro set foi impressionante. Foram 11 aces, 7 do Brasil, 4 da Rússia. Pelo lado brasileiro, 3 de Bruninho, 2 de Sidão, 1 de Lucão e outro de Lucarelli. O Sidão com dores no joelho, o Murilo com uma fisgada na coxa e, por fim, o Wallace com uma torção no tornozelo. Nós estamos batendo papo com o Montalbán Dick, ponteiro de Montes Claros, que rodou o mundo jogando voleibol. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente vai voltar para continuar o papo com ele para falar da carreira. Ganhou dinheiro, ficou bem de vida? Já já a gente volta.